Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. A gente vai seguindo aqui com as nossas aulas extras de História do Brasil. E hoje, nossa, eu vou falar de tanta coisa que não vai dar tempo de falar na sala de aula, mas que é muito interessante. Eu não diria que, assim, importante para não querer dizer que nas nossas aulas síncronas não ditas coisas importantes. Mas é porque, na verdade, são vários detalhezinhos que juntos configuram um contexto que fazem você ter uma compreensão diferenciada, uma compreensão mais completa, uma compreensão mais, não diria precisa, mas é uma... Você tem uma visão melhor, uma visão mais ampla, certo? Uma coisa, por exemplo, é se você vê um filme da Marvel. Outra coisa é se você viu esse filme da Marvel e os filmes da Marvel que vêm antes com links, certo? E você prestou atenção aos detalhes e às conexões entre os filmes. Não é a mesma coisa que só ver um filme da Marvel e acabou. Pronto, deu pra entender essa coisa, é mais ou menos por aí. A gente vai ver agora várias coisinhas aqui importantes que criam todo um arcabouço, um contexto para você compreender esse período histórico. E afinal, do que a gente vai falar nessa aula de hoje? Que período histórico é esse? É o período joanino no Brasil, certo? O período joanino no Brasil, que na verdade assim, Dom João, na verdade ele vai assumir um pouco antes, né, quando a Dona Maria, a mãe dele, é meio que interditada, por assim dizer, né, ela deixa de governar, mesmo que não deixa de ser rainha, e o Dom João VI vira o príncipe regente de Portugal. Mas, na verdade, o que mais vai interessar pra gente aqui, no período joanino, é o período joanino no Brasil. Ou seja, a partir da chegada de Dom João VI e a sua família, a família real portuguesa, no Brasil, que vai acontecer em 1808, como muitos sabem, né, eu imagino. Não sabe, tá aprendendo agora? É claro que você não precisa decorar datas, mas essa talvez seja uma das datas talvez assim, importante saber. É importante que você já tenha estudado tanto esse conteúdo que você saiba, porque ela é muito marcante. Assim como vai ser também a independência do Brasil, 1822, né? Enfim. Vamos primeiro falar dos antecedentes. Primeiro de tudo, vamos falar. Essa aí é a rainha Dona Maria I. Dona Maria I, a louca, que governou Portugal entre 1777 até mais ou menos 1792, 1999, que enfim. Ela, na verdade, assim, ela era uma grande religiosa e foi importante para a história de Portugal, embora tenha tomado algumas decisões assim que iam de contramão ao que era a ideia do déspota esclarecido, o iluminismo, que é o que tinha antes até com o Marquês de Pombal. Inclusive, ela vai demitir o Marquês de Pombal, acusá-lo de corrupção e etc., que é o episódio da viradeira que a gente viu na aula passada. Mas uma das coisas mais relevantes para o Brasil foi o Alvará de 1785, o Alvará de Dona Maria I, que proibia as manufaturas coloniais, certo? Dona Maria também vai ser a governante que vai punir as conjurações, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana aqui no Brasil, certo? E a Dona Maria I também vai viver o período da Revolução Francesa, que é justamente isso aí, ó, o quadro está mostrando a Revolução Francesa, e vai acontecer em 1789. Ela vai estar saindo do governo mais ou menos durante a época da execução do rei Dom Luís, do rei Luís XV, 16, perdão, doidinho da cabeça eu. E aí vai pegar também um pouco do período do terror jacobino, que vai de 93 a mais ou menos 96, mais ou menos. Enfim. É importante ressaltar que Dona Maria I ela pegou esse apelido de louca por vários motivos. Entre eles aí encontra muitos ideias do iluminismo, já que ela era muito religiosa e tudo mais. E ela foi cometida de vários problemas assim de psíquicos não, se não ficar parecendo Pokémon, é psicológicos, né? Ela enfrentou uma grave depressão, ela perdeu alguns filhos, passou por alguns traumas. E aí, sendo uma mulher e tudo mais, né? Que no caso a elite, as cortes portuguesas julgaram, colocaram essa fama de louca nela. Ela acabou sofrendo muito na velhice dela por conta dessa alcunha de louca, né? Sendo tratada tal qual uma. Quando, enfim, se fosse hoje em dia, talvez com um acompanhamento psicológico e tudo mais, com a questão da depressão e tudo mais, talvez ela não viesse a ser considerada louca como ficou conhecida assim na história, né? Mas enfim, estamos no contexto. E é que tá, beleza, ela vai sair, quem vai assumir agora como príncipe regente é o Dom João VI, né, o filho dela. E aí que tá. Durante esse período a gente vai ter a ascensão de uma figura icônica na história da Europa, icônica na história do período da Idade Moderna barra contemporânea, né? Contemporânea, melhor dizendo. Que é a figura do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte que vai
assumiu o comando da França durante o período da Revolução Francesa e ele vai expandir a Revolução Francesa, por assim dizer, para os países vizinhos. Ele vai começar a dominar e conquistar territórios e assim expandindo a influência do reino francês e sobrepondo. O reino não, que agora não mais é reino, agora é um império, que ele vai virar um imperador, né, Napoleão Bonaparte. E aí a gente vê, ó, nesse mapa aí, olha essa parte laranja, é bem mal do que a França hoje em dia, dominando ali a Holanda, dominando ali pedaços da Itália, pedaços da Áustria, né? Isso porque ele foi, a Catalunha, isso porque ele foi expandindo o seu comando para ir anexando a Europa. E aí chegou num ponto de que ele ia ali combatendo e vencendo as monarquias absolutistas, que eles impôs uma coisa a todos, que é o quê? O bloqueio continental. Por que o Napoleão não conseguiria invadir na Europa? Nesse contexto aí, desse início do século XIX na Europa, perdão, ele apenas não conseguiria invadir a Inglaterra. Porque na verdade a Inglaterra é uma ilha, e a Inglaterra na verdade tinha uma excelente marinha, tanto mercantil como militar. A Inglaterra, galera, nessas alturas aí, ela já é o principal país. Na verdade ela vai perder esse status justamente para a França de Napoleão, né? Mas assim, ela nesse momento já é a Inglaterra que vai dar início logo não muito mais, viu? Tava começando o quê? Nesse contexto, a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, com essa marinha mercante, essa marinha guerreira e com esse poder de influência que a Inglaterra tinha na Europa dessa época, vai dar impulso para que a Inglaterra vai virar o grande império britânico que um dia viria a ser, né, dominando um terço da terra no comando da Grã-Bretanha, é o que vai acontecer em breve, né? Então, assim, a Inglaterra já era uma potência europeia. Ela já influenciava, a Espanha devia a Inglaterra, a Portugal devia a Inglaterra, como a gente já viu nas aulas passadas. Os vários países necessitavam de fazer comércio com a Inglaterra. E o Napoleão vai dizer o seguinte: beleza, não pode comercializar com a Inglaterra. É assim que a gente vai derrotar a Inglaterra, bloqueando a Inglaterra do continente. É o famoso bloqueio continental. Beleza, e se alguém respeitasse o bloqueio continental, o que acontecia? Buf, eles invadiam. E o que acontece é que a Inglaterra tinha os países que viviam pra ela e tudo mais, e ela tinha as manufaturas, estava começando a Revolução Industrial, então tipo, era meio difícil não comercializar com a Inglaterra. Por exemplo, a Rússia, que sim, talvez você seja ligado, você sabe que a Rússia foi o algoz de Napoleão, né? Foi onde ele perdeu muitas tropas e tudo mais. Napoleão vai invadir a Rússia porque a Rússia quebrou o bloqueio continental e negociou com a Inglaterra. Mas, voltando para nossa sardinha aqui do Brasil, acontece que Portugal era meio que dependente da Inglaterra, comercialmente falando. Então ele vai negociar com a Inglaterra e vai furar o bloqueio continental. E aí o Napoleão vai fazer o quê? Vai invadir. Napoleão pede permissão à Espanha para poder passar com suas tropas para poder invadir Portugal. Mas no meio do caminho ele muda de ideia e resolve invadir a Espanha também. E aí são as famosas as invasões napoleônicas na Península Ibérica, né? Ele vai expedir essa campanha contra Portugal. E aí Dom João, sabendo que vai ser invadido pela França, vai ser invadido pelo Napoleão Bonaparte, sabendo que não tem condições, pelo tamanho do país, pelo tamanho de suas tropas, de vencer Napoleão, ele toma uma decisão inusitada, no mínimo, para dizer aqui. E aliás, aqui eu quero agora falar sobre a figura de Dom João VI frente a essa decisão. A história vai ser meio dura com a figura de Dom João VI. A história, quando eu digo, a narrativa que se construiu em cima desse episódio, da fuga da família real portuguesa, que é o que vai acontecer, vai tratar o Dom João VI como um covarde. A gente vai ter filme retratando ele como um covarde. A gente vai ter o livro do 1808, Laurentino Gomes, chamando ele de covarde, se não estou enganado. Ou seja, justamente o livro vai desconstruir essa ideia. Mas enfim, você vai ter muita construção de narrativas como Dom João VI sendo um príncipe covarde, fujão, medroso. Mas na verdade, essa é uma análise meio superficial. Por exemplo, se você pega as cartas do Napoleão Bonaparte quando ele já está isolado e tal, assim, depois de ser derrotado e tudo mais, ele vai se referir ao Dom João VI como o único que me enganou. O único chefe de Estado que enganou Napoleão. E ele foi elogiado por Napoleão por isso. Napoleão não era de elogiar os chefes de Estados. Na verdade, hoje em dia há muitas correntes históricas que reavaliam a figura de Dom João VI como um grande estadista. Um grande estadista. E a gente vai ver alguns motivos pelo qual a gente pode falar isso em breve, quando a gente começar a falar do que ele fez depois de chegar ao Brasil, né?
Mas ainda fica assim essa coisa. Por exemplo, no, no filme da Carlota Joaquina, ele é tratado como bobão. Um bobão por uma boa parte do filme, né? Na produção de Novo Mundo, né, novela da Globo que foi reexibida no passado, no início da pandemia, que eu adorei, adoro essa novela. Vai ter uma... A gente vai falar um pouco dela aqui de vez em quando, né? Eu adoro. Caio Castro como Dom Pedro I e tudo mais. É... O que acontece é que lá também vai retratar ele como um rei gordinho e preguiçoso e tudo mais, assim. Tá que ele não retrata tanto ele porque o foco não é muito nele, mas ainda assim, fica essa imagem de Dom João VI para a historiografia brasileira. E isso, na verdade, é uma herança muito da historiografia portuguesa, porque assim, o que acontece é que a vinda da família real portuguesa, na visão de quem tava lá, foi um negócio assim meio... Eu vou até subir minha câmera aqui, peraí. Opa, tirei de lugar, foi a imagem. Eu abri minha câmera pra poder não cobrir tanto ali. Galera, não foi assim como tá aí. Na verdade, assim, a decisão foi tomada às pressas. Napoleão tava vindo. E a Espanha supostamente tinha deixado ele passar. Ele não ia parar e guerrear com a Espanha. Então, a ideia é que ele ia chegar rapidamente, sendo atrasado apenas pelas regiões montanhosas da Espanha, ali da Península Ibérica. Então, o rei, com a família real, decidiu fugir, avisou os principais nobres da corte, que aí obviamente vai tendo um telefone sem fio, e tomou uma movimentação. Zum, zum, zum. A corte real portuguesa todos se movimentando para fugir, indo pros barcos, indo pras docas, levando tudo que enquanto que podia. Aliás, tudo enquanto que podia, vírgula, né? Tudo enquanto que podia mesmo, porque não dava pra caber tudo no navio. Era uma mudança às pressas, era fugindo. Tava, corre, 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 corre. Corre que a gente tem que ir, corre, corre, corre. Pega só o essencial. As massas portuguesas estavam. Isso foi meio madrugada amanhecendo. Então, tipo. Eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Mas eles entenderam que alguma coisa estava acontecendo. E aí começou um corre-corre no porto de Lisboa para tentar embarcar, para tentar ir de penetra. E alguns conseguiram, mas pouquíssimos. Foi assim, uma verdadeira coisa. Então, tipo, na visão dos portugueses, esse foi um movimento covarde, de abandono de Portugal. Ele deixou Portugal às traças, a própria Messei contra Napoleão. Umas poucas tropas de resistência, né? Então, assim, a gente vai até ver alguns episódios mais tarde de como Portugal vai tratar o Dom João VI, né? Na Revolução Liberal do Porto, spoiler de mais tarde, né? Então, tipo, a gente pega muito essa ideia de Dom João VI covarde, da ideia de um Dom João VI que fugiu na visão dos portugueses. Mas a visão de Napoleão, por exemplo, é que Dom João VI enganou, dando um golpe, uma sacada que conseguiu enganá-lo, sendo mais inteligente, né? Não se esperava que uma corte real europeia fugisse para as Américas. Entendam. A gente está falando de Europa. A Europa naquela época, na sua visão eurocêntrica, era o quê? Era a civilização. O resto, como a gente diz, é mato. Ou melhor, para eles o resto era uma coisa assim, eram colônias, era uma coisa menor, era tribal, era, que mais que a gente pode falar? Era atrasado, era uma sociedade precária, servia apenas para explorar, para poder a gente fazer a balança comercial favorável, né, tirar os recursos, mercantilismo, etc, explorar o ouro, prata, enfim. Então, um líder, um monarca, como era o príncipe regente Dom João VI, abandonar, levar sua família real embora de Portugal para o Brasil, era um movimento muito inusitado. Ninguém mais pensou nisso na época, né? Ou pelo menos ninguém até onde se saiba, pelo menos até onde eu sei, né? Então foi assim um movimento inesperado. Mas por mais inesperado que fosse, Portugal contou com uma certa ajuda para isso. Ele contou com a ajuda, claro, da Inglaterra. Olha a dependência de Portugal com a Inglaterra de novo. A marinha inglesa escoltou a viagem de barco dos portugueses para o Brasil. Viagem de barco essa que não foi nada fácil, galera. Enfim, 1.500 pessoas em alguns barquinhos, super lotado, faltou comida, a galera pegou escorbuto e várias outras doenças, sem falar na infestação de piolhos que fizeram que vários e vários tivessem que raspar a cabeça, inclusive as mulheres. Várias mulheres, quando desembarcaram, estavam todas na peruca, porque o cabelo mesmo teve que ser raspado por causa dos piolhos, porque era o que na época era o que dava pra fazer, né? Então era uma coisa muito suja, insalubre, era uma coisa assim muito porca. Você imagina que, tipo, é uma ruma de nobre
Tudo bem, aí você pensa na imagem de nobreza uma coisa meio frufru e tal, mas naquela época as noções de higiene eram um pouco diferentes do que é hoje em dia, né? As noções de higiene são bem diferentes. A noção de higiene sanitária só vai ser uma coisa de mais tarde no século XIX, certo? Quando depois da Revolução Industrial, do supercrescimento das cidades e tudo mais, que vai ter uma superlotação, que o surgimento das favelas e cortiços e etc, que vai ter aquela, que você vai enxergar a pobreza como aquela coisa imunda e a sanitária, e você vai... Entendem? Então naquela época a noção, agora que na fuga da família portuguesa, não é essa ainda. Então, mesmo as nobrezas, você pode pensar como frufru, não era tão frufru assim pra gente hoje em dia. Era uma coisa um pouco mais insalubre. E fora a nobreza, que já é um pouco mais limpinha, por assim dizer, você tem os navegadores, você tem os penetras, você tem os criados que devem ter vindo e tudo mais. Então, tipo, era um ambiente muito insalubre, sujo, propício a doenças, né? Então, e você tá confinado nisso aí por meses de viagem, meses e meses. Tem muito o que fazer, não. Teve gente que faleceu, né? Nessas doenças e infecções que deram nesse barco, etc. Tudo mais. Mas, enfim, a família real conseguiu, ainda em 1808, conseguiu chegar na Bahia, deu uma paradinha lá em Salvador, fundou até uma escola de medicina, mas a gente fala disso já já. E aí, em 1808, já no novembro de 1888, eles conseguem chegar aqui no Rio de Janeiro. Aqui não, né? Que aqui eu tô no Ceará, né? Em Fortaleza. Aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, a chegada da família real portuguesa, certo? E aí, com a chegada da família real portuguesa, a família real vinha para ficar. E aí, uma das primeiras coisas que vai ser feitas assim vão ser o que? As retribuições à Inglaterra. Em 1808, já foi declarado a abertura dos portos às nações amigas, certo? O que raios é isso? Significa o seguinte: a corte da família real, a família real não está mais em Portugal, está no Brasil. Vieram para ficar, vieram para morar. Então, entendam, aqui não pode mais ser uma colônia, aspas, vai continuar sendo colônia, mas, ou pelo menos por um tempo, eita, spoilers. Mas é que tá, não pode ser uma colônia sendo uma colônia, porque a colônia mesmo é uma sociedade, o que eu falei agora há pouco, quando eu falei da América, atrasada, precária, etc, abandonada. Não. O Rio de Janeiro e o Brasil agora são o lar, a morada de uma monarquia europeia tradicional. Então, os portos que antes eram fechados a negociar apenas com Portugal têm que se abrir para negociar com as nações que negociam com Portugal. Afinal, a família real portuguesa está aqui. E isso é claro quem é o principal. Para quem a gente realmente está olhando aqui, galera? Vamos ser honestos. É para a Inglaterra. A Inglaterra é o maior parceiro comercial de Portugal, né? A Inglaterra que escutou a família real portuguesa até aqui o Brasil. Então deixa o Brasil negociar com a Inglaterra. Vamos abrir os portos às nações amigas. Quem é o nosso melhor amigo? Inglaterra. Então deixa o Brasil negociar com a Inglaterra. E aqui, note, essa abertura dos portos é considerada para muitos historiadores o fim do Brasil colônia. Aspas. Porque como eu disse, assim, né, pelo menos na minha visão, continua sendo uma colônia. Mas aqui é uma quebra de paradigma muito grande. Que é o seguinte: por que o Brasil antes não poderia começar a conversar com a Inglaterra? Por que teve que abrir os portos? Por que os portos eram fechados apenas para Portugal? Ou abertos apenas para Portugal? Porque a gente está falando de uma colônia que está submissa ao pacto colonial. E no pacto colonial você está estabelecido o quê? O monopólio de negociação. Então, a partir do momento que você abre os portos da colônia, você está quebrando o pacto colonial, certo? E não só isso, porque antes Brasil respondia a Portugal, e por mais que Portugal interagisse lá com as cortes, o Brasil agora vai responder ao rei de Portugal, que está no próprio Brasil. Então olha aí mais um quebra do pacto colonial. Quanto às amizades com a Inglaterra, não vai parar por aí não, galera. Em 1810, a gente vai voltar para falar um pouco mais de 1808 depois, mas agora vamos falar de 1810, a gente vai ter o Tratado de Cooperação e Amizade, ou os Tratados de 1810, que são tratados comerciais que vão fixar as taxas alfandegárias, as taxas de imposto, né, dos produtos importados ao chegarem no Brasil. Para os ingleses, uma taxa de 15%, para os portugueses, uma taxa de 16%, para as demais nações, 24%. Não, peraí, eu ouvi certo? Então quer dizer que os ingleses pagavam menos imposto para trazer produtos ao Brasil do que os próprios portugueses?
Sim, esse é o nível de amizade e de dependência econômica, de dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. E aqui, galera, é que vai começar o seguinte: a influência inglesa que estendia-se comercialmente para Portugal vai começar a se estender de vez para o Brasil. O Brasil vai ser enxurrado com uma ruma de produtos ingleses nas lojas e tudo mais aqui no Brasil, nas mercearias, etc. Uma ruma de produto inglês. E era tão mais barato que os produtos portugueses que a nova elite e quem podia consumir e tudo mais, né, porque a gente tinha uma grande massa de escravos e pobres que não tinham condição de consumir, mas a gente começou a ter uma formação de uma massa um pouquinho menor, obviamente, que tem poder de consumo. E essa massa vai comprar de tudo que é produto inglês, mas é de tudo mesmo, de roupa, tecido, que é o usual, até caixão inglês. Aliás, caixão é pouco, caixão você usa quando você for morrer. Agora quer saber coisas que o brasileiro comprava dos ingleses quando abriu seus portos, que não tinha necessidade nenhuma? Patins de gelo. Sim, um carioca no Rio de Janeiro, em 1810, vai comprar patins de gelo. Para esquiar aonde? Eu não sei. Capitalismo, meus amigos. Você compra coisas que você não tem necessidade e você nem vê. Aliás, os outros vêm e riem de você, no caso daqui da gente tá rindo deles, né? E essa foi a enxurrada de produtos britânicos no mercado brasileiro, né? E aqui a gente começa a falar de uma coisa interessante. Entendam, lembra quando eu falei agora há pouco que muita gente não tinha poder de consumo? E eu destaquei uma categoria especial? Escravos. Galera, a Revolução Industrial inglesa fez com que a Inglaterra tivesse muito produto para exportar. Muito produto para exportar. Bum. Então o que a Inglaterra começa a criar a partir de agora são o quê? Mercados consumidores. Então, se o cara é escravo, ele não pertence ao mercado consumidor, porque escravo não recebe salário. Só a exceção da exceção dos escravos ganham, e olhe lá. Então, a Inglaterra, a partir de agora, vai começar a ser enfaticamente contra a escravidão. Por um motivo humanitário? Não, mas porque é interessante a sua revolução industrial que o trabalho seja assalariado, certo? Seja na própria Inglaterra, que aboliu completamente a escravidão, seja nos outros países na qual a Inglaterra vai invadir ou influenciar comercialmente, certo? Então, eles vão começar a fazer uma campanha pesada para cima de Portugal e para cima do Brasil contra a escravidão a partir de então, certo? Beleza. Outra coisa importante que é destacar das mudanças imediatas em relação ao comércio quando chegou é a revogação do Alvará de 1785, o Alvará de Dona Maria I. Né? Passa a poder ter manufatura no Brasil, meio óbvio, né? Porque, enfim, agora a morada da família real portuguesa não pode ser atrasada. E aí é que tá. Como a família, agora o Rio de Janeiro principalmente, né? Vai ser a corte, que é onde está o rei de Portugal. Aliás, a rainha de Portugal, que é a rainha da Dona Maria I, né? O Dom João VI ainda é o príncipe regente. A gente vai passar por um processo de modernização e europeização do Rio de Janeiro do Brasil, certo? Coisas que a gente pode destacar. Banco do Brasil, criado em 1808. A gente tem uma das primeiras cédulas aí do Banco do Brasil, certo? Criada em 1808. Está aí até hoje. Esse aí, galera, são as casas de suplicação. Que é o quê? É o poder judiciário em seu mais alto nível, que é quando você vai suplicar para o rei, né? Enfim. A gente começa a ter agora a estruturação maior do judiciário no Brasil, pela primeira vez. Que antes a gente tinha a ouvidoria, ouvidomol, onde a gente vai ter um judiciário um pouco mais elevado, vai ser em Minas Gerais, mas nem, tipo... Agora vai ser um negócio um pouco mais organizado. Essa aí, galera, é uma imagem de um centro comercial. E aí, um desses prédios vai ser a Junta Geral do Comércio. Porque antes a gente tinha as casas comerciais, a gente tinha a Junta do Comércio da província, etc. Agora a gente vai ter a Junta Geral do Comércio, certo? Para organizar toda essa coisa. Em 1808 também a gente vai ter a criação da imprensa real. Antes não tinha jornal no Brasil, não tinha imprensa para fazer livro, para fazer jornal, para fazer folheto. A gente tinha a gente tinha umas coisinhas como, por exemplo, que foram feitos para fazer os folhetos da Conjuração Baiana de 1798, né? Lembram dos folhetos? Foram por isso que eles foram pegs. Mas não era uma imprensa de verdade. Não era tipo uma coisa como um jornal ou uma coisa que realmente publica livros. Agora não. Agora a gente vai ter a imprensa real no Rio de Janeiro, a partir de 1808. E aí a gente tem a Gazeta do Rio de Janeiro, né? Um jornal aí com o selo da família real, certo?
E é importante destacar, ó, esse ali, ó, o 12 de junho de 1808, né, se não estou enganado, é 12 de... Eu não consigo ler, a qualidade não é tão boa, né? Notícias vindas por via de França, tá vendo? Ah, legal nessas coisas. Ah, tá aí em cima, meu Deus, eu lendo aqui embaixo e não li direito, tem em cima, sábado, 10 de setembro de 1808. É claro que essa é uma imprensa totalmente na mão da família real, certo? Da coroa portuguesa. Então ela não é uma imprensa livre, de fato. É uma imprensa submissa que vai publicar as coisas de acordo com o interesse da coroa, né? Não vai ser uma imprensa apartada, certo? Outra coisa que vai ser criada em 1808 é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Existe até hoje. Lindíssimo, vale a pena uma visita. Outra é essa daí, galera. É a Escola de Medicina, aliás, melhor dizendo, a Escola de Cirurgia da Bahia, que hoje em dia é a medicina da UFBA, fundada em 1808, durante aquele períodozinho antes de chegar no Rio de Janeiro que o Dom João VI esteve lá em Salvador, né? E aí, ó, a gente agora tem curso superior no Brasil, pela primeira vez. Agora, os membros da corte que estão no Brasil não precisam viajar para Portugal e outros países da Europa, até porque lá tá com uma confusão lá do Napoleão Bonaparte, para poder estudar um curso superior. Pode estudar no Brasil. A gente tem a Escola de Cirurgia da Bahia, 1808, e fundada um pouco depois que o Dom João VI chegou no Rio de Janeiro, ele vai fundar também a Faculdade Nacional de Medicina, atual Medicina da UFRJ, também em 1808. Os dois cursos de medicina mais antigos do Brasil. Querem saber qual foi o primeiro curso superior do estado do Ceará? Oh, só foi criado muito depois, em 1903. 1903? Com certeza que foi em 1903. Agora eu esqueci, meu Deus. Que é a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. A Faculdade de Direito da UFC, que naquela época era a Faculdade Livre de Direito do Estado do Ceará. Meu Deus, eu esqueci a data de fundação da minha própria faculdade. Eu acho que foi em 1903, vocês me perdoem, tá? Me formei lá e esqueci. Ai. Foi em 1903, porque em 1913... Aliás, em 2013 foram 110 anos, se não estou enganado. Né? Então... Beleza. E aí a gente vai ter também a fundação da Biblioteca Real, a Real Biblioteca, em 1810. Saiu uma foto dela hoje em dia, né? Linda, né? Olha que prédio lindo. Lindo, lindo, lindo. E também a Real Academia Militar, que hoje em dia é a AMAN. A AMAN, na verdade, essa academia ela foi, na verdade, rebatizada. Na verdade, existia uma academia anterior, militar, criada pela Dona Maria I. Mas, em 1810, ela virou a Real Academia Militar. Hoje em dia é a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, certo? Que é, na verdade, do ensino de engenharia, certo? A gente também vai ter a fundação do Teatro Real, certo? Que hoje em dia é o Teatro João Caetano, em 1813. A gente vai ter a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 1816, que vai dar origem depois à futura Academia Imperial de Belas Artes, certo? Importantíssimo. E junto com isso, olha só essa europeização, gente. Escolas superiores para medicina, para engenharia, para belas artes. E junto com as belas artes, a gente tem a importação da a missão artística francesa. Pera. Francesa? Mas a França não tá contra o Brasil? Não tá Napoleão invadindo o Brasil? Sim. Napoleão, Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai expulsar muitos intelectuais considerados nobreza da França. Certo? E aí a gente vai ter, tipo, imigração desses artistas franceses. Mas, de um jeito ou de outro, a gente vai ter a missão artística francesa a partir de 1815. Vai chegar no Brasil vários artistas franceses que vão... eu esqueci de falar, esse é o Museu Nacional. 1818, né? O Museu Nacional, que sofreu um incêndio recentemente e tudo mais, agora na gestão do atual presidência, né? E tudo mais. É importante disso, o nosso Museu Nacional, riquíssimo por conta de Dom João VI, na parte de literatura principalmente. E a parte de Dom Pedro João II vai trazer muitas coleções importantíssimas, né? O Dom Pedro II, quer dizer. Agora sim. Não, esse é o Museu Nacional, perdão. Isso. Aquele é o Museu Nacional. Essa é a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Esse é o Teatro João Caetano. Isso, tá certo.
Teatro João Caetano, Teatro Real, essa é a Escola de Belas Artes e esse é o Museu Nacional, 1818. 1818. E aqui sim, as pinturas de vários franceses que vieram retratar o Brasil. Vários motivos. Esse link de 1815, eu vou dizer já já, que tem a ver com a elevação do Brasil, com a condição de Reino Unido. Aliás, deixa eu logo explicar tudo de uma vez, que fica mais fácil de compreender a relação entre as duas coisas. Seguinte, beleza. O Dom João veio aqui e saiu modernizando o Brasil para poder se retornar à real morada da família portuguesa, né, da família real portuguesa. Só que, beleza, acontece que em 1815, Napoleão Bonaparte foi derrotado. E aí, tipo, Napoleão Real Bonaparte foi derrotado. E aí, Dom João VI? A gente vai voltar para Portugal? Olha, até que gostaria, mas eu gostei muito do Brasil. A família real portuguesa, a corte portuguesa, Dom João VI gostaram muito de morar no Brasil. Do clima, das frutas, da beleza da cidade, principalmente após os toques de europeização, né, tinha as matas perto e tudo mais. Gostaram do Brasil. E outra coisa, investiram muito caro para modernizar. Resolveram ficar. E aí, acontece que, beleza, derrotamos Portugal. Hora das nações europeias se juntarem para redesenhar os mapas da Europa, né, já que Napoleão bagunçou um pouco as fronteiras, conquistando muitos territórios. E tudo mais. Beleza, o Dom João VI a gente vai chamar? Dom João VI não está na Europa. Dom João VI fugiu. Dom João VI não está ocupando o seu trono da coroa portuguesa, porque ele não está em Lisboa, ele está no Brasil. Então, ele não tem direito de participar. Congresso de Viena, 1815. Queriam deixar o Dom João VI de fora. Mas, numa sacada importante, o que ele faz? Em 1815, ele eleva. O Brasil vai deixar de ser colônia até no nome. Né? Porque antes a gente teve o rompimento do pacto colonial, que a gente, aspas, deixou de ser colônia. Mas agora é oficial, tá no nome. O Brasil deixa de ser colônia. O Brasil agora passa a ser o quê? Reino Unido a Portugal e Algarves. Eu sempre erro esse nome. Algarves. Algraves. Algraves. E a capital do reino não vai ser Lisboa. A capital do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves vai ser no Rio de Janeiro. E aí, com isso, Dom João VI está a ocupar o seu trono, porque o seu trono agora fica sediado no Rio de Janeiro. E aí ele tem direito de participar, de mandar um representante representá-lo. Representá-lo é ótimo. Lá no Congresso de Viena, em 1815. E esse é um dos motivos pelo qual a gente vai ter a missão artística francesa, voltando ao que eu estava falando antes de explicar esse tópico importante, que é a retratação do Reino Unido Brasil. Mostrar para a Europa, porque as artes aqui são uma forma de propaganda da época, a gente viu isso quando a gente falou não só de propaganda, mas de informação também, né, de retratação, já que na época não tinha fotografia. E a gente viu isso quando a gente falou do Brasil holandês, que o Maurício de Nassau trouxe muitos artistas holandeses para retratar em Pernambuco da época. Aqui de novo, agora é o Dom João VI que traz artistas franceses para retratar em Rio de Janeiro para o resto da Europa. E aí, a gente vai ter nomes como Debré. Debré, que pintou esse quadro aí, vai pintar vários quadros importantes sobre a vida do Brasil, certo? Olha outro quadro de Debré aí. Ok? E essa aí é a unificação do Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, certo? Uma grande cerimônia de coroação da Dona Maria I como rainha desse reino e o Dom João VI de príncipe desse reino. E aí, em 1817, em 1816 eu tenho que lamentar a morte de Dona Maria I, né? Ela faleceu em 1816, apenas um ano do Reino Unido. E aí, Dom João VI foi coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves. E aí, em 1817, chega Leopoldina, né, que tá aí, essa da cena da novela do Novo Mundo, né, que eu falei. Ela e ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Lorena Coyle, não sei o nome dela, esqueci, perdão. Vai interpretar a Leopoldina e o Caio Castro como Dom Pedro I. Agora, que o reino é no Brasil e tudo mais, a princesa Leopoldina da Áustria, que era prometida para Dom Pedro I, terá de vir para o Brasil para poder enfim, né, realizar o casamento, porque assim fica o casamento do
do sucessor do trono de Portugal, que é o Dom Pedro I nesse momento. Dom Pedro I vai ser o sucessor do trono de Dom João VI nessa altura. Então ele precisa de um casamento para poder também ter seus herdeiros e tudo mais. E aí vem Dona Leopoldina. Ela vai sair lá da Áustria, chegar no Brasil em 1817. Essa é uma cena de Novo Mundo, tá? Novela da Globo. Que começa, aliás, justamente na vinda da Dona Leopoldina para o Brasil. Mas enfim. Próxima aula, porque essa aqui a gente chegou nos 35 minutos de aula, né? A gente não vai concluir tudo. A gente vai falar de coisas muito... da fase final da estadia de Dom João VI aqui no Brasil. Opa, já vai? Como assim? Estadia final? Vai morrer? Vai voltar? O que vai acontecer? E o que esse cara aí tá fazendo com a bandeira de Portugal... de Pernambuco nesse quadro? Cena dos próximos capítulos. Vamos falar de alguns conflitos militares que aconteceram nesse período do período joanino aqui no Brasil, certo? E a gente vai falar do que vai acontecer então com Dom João VI. Por que esse período joanino está acabando aqui no Brasil, né? Por que a gente vai ter uma parte 2 que já vai falar meio que do final? E fica de passagem que esse aqui é o nosso antepenúltimo episódio para o nosso Season Final. Como assim Season Final? A nossa série Brasil está na temporada Brasil Colônia. E a gente já está vendo nesse episódio como o Brasil Colônia está indo embora, porque o Brasil está modernizado e europeizado. O Brasil agora hoje em dia é uma corte de um reino, certo? E um reino unido a Portugal e Algarves. A capital desse reino não está na Europa, está no Brasil. E o pacto colonial, ó, foi-se embora há muito tempo, certo? Então, a temporada Brasil Colônia está acabando. Esse é o antepenúltimo episódio. A parte 2 do período junino vai ser o penúltimo. E, finalmente, o episódio Season Final. O processo de independência do Brasil, que vai dar origem à nossa nova temporada, a temporada 2 do Brasil, que é Brasil Império, certo? Então é isso. Fiquem ligados no nosso final de temporada da nossa série Brasil. O próximo episódio deve vir na quinta-feira, se não estou enganado, ou na sexta, que é a parte 2, certo? Então é isso. Beijo, meus queridos. Ficamos por aqui. Próxima aula a gente retoma daqui, vou deixar logo o spoiler, né, nos próximos capítulos, da Revolução Pernambucana de 1817. Eu particularmente adoro. É bom que a gente vai ter uma aula inteira pra isso e pra o resto, e a gente dá pra falar bastante. Certo? É isso. Beijos, tchau, tchau, e até a próxima.